Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi por acaso que eu encontrei o Murilo aquele dia no centro. Fazia mais ou menos uns 3 anos e pouco que a gente não se via. E nem se falava também, apesar de termos o contato um do outro. Além de ainda ter o número do telefone dele, ali na minha agenda, ele também fazia parte da minha lista de amigos. Só que, desde que terminamos o nosso namoro, nunca mais trocamos uma única mensagem. Cada um seguiu seu rumo, cada um foi cuidar da sua vida, e a gente parece até que meio que se esqueceu. Mas, como se o destino achasse que ainda tínhamos alguma coisa pendente um com o outro, eis que um dia nos colocou cara a cara. Sabe, foi até meio esquisito, porque nem parecia que a gente tinha brigado feio no passado. Que o fim do nosso namoro tinha sido tão tempestuoso, pelo menos para mim. Lembro que a gente se cumprimentou, aí começamos a conversar. Ele quis saber como andava a minha vida, eu fiz perguntas também. Verdade seja dita, ele continuava bonito. Tinha deixado a barba crescer, sim, bem aparadinha. Confesso que até que deu vontade de passar a mão para ver se estava macia. Meu Deus, quanto tempo, hein? Mais de 3 anos, talvez até 3 anos e meio, tinham se passado. E a gente nunca mais se viu. Eu tinha acabado de sair do serviço. Trabalhava ali mesmo no centro. Estava indo para o ponto, apanhar o ônibus para voltar para casa. Mas aí ele me convidou para a gente tomar um chopp. Até para conversar um pouco mais, botar os assuntos em dia. Eu pensei um pouco e no fim acabei aceitando. Até porque não tinha nada de tão importante para fazer em casa. Eu lembro de quando a gente se conheceu. Eu fazia estágio, nessa época, na empresa em que ele trabalhava. Nos encantamos um pelo outro assim, mas de uma forma tão instantânea, que foi até uma coisa assim, sabe, parecia coisa de filme. Logo começamos um relacionamento. Ficamos juntos durante 1 ano e 3 meses. Mesmo depois que o meu estágio terminou, a gente continuou lado a lado, até que tempos depois começamos a nos desentender, a brigar. E no fim, acabou sendo inevitável. Desmanchamos tudo. Cada um seguiu seu rumo. Desde aquela última vez que a gente se falou, nunca mais sequer tive notícias dele. E acredito que ele também nunca mais havia tido notícia nenhuma de mim. E olha, não vou negar, aquele reencontro acabou mexendo comigo. Era a última pessoa que eu imaginava que fosse reencontrar na minha vida. Ele estava tão bonito, tinha ficado tão charmoso, assim, de barba. Me contou que continuava trabalhando exatamente na mesma empresa, só tinha mudado de função. Só que me fez tanta pergunta. Se eu ainda morava na mesma casa, onde que estava trabalhando, que lugares que eu costumava frequentar. Ele foi perguntando e eu fui respondendo. Até que fez um silêncio e finalmente perguntou: escuta, Érica, você tá namorando? Tá saindo com alguém? Pra ser sincera, não. Tava meio enrolado aí com um cara, tempos atrás, mas já faz um tempinho que a gente nem se fala. Ele sorriu e aí foi, naturalmente, a minha vez de perguntar. Mas e você? O que você anda aprontando? Tá sozinho ou com alguém? Quem, eu? Igual você, meio sozinho, meio enrolado. Mas e aí, vamos tomar mais um chopp? Olha, não sei se ele quis desviar o assunto, pedindo mais um chopp. Só sei que começamos a falar de uma outra coisa. Na verdade, começamos a relembrar os tempos de namoro. E aos poucos, aquilo fez a atmosfera ir mudando à nossa volta. Até que, a certa altura, ele me fez um carinho no rosto. Depois trocamos um beijo na boca.
Meu Deus, quando que eu poderia imaginar? Queria reencontrar logo o Murilo. E que minutos depois, meia hora, uma hora depois, a gente ia estar se beijando. Sabe, uma coisa completamente fora dos meus planos. É verdade que, mais do que isso, acabou rolando uma espécie de flashback. Foram tantos beijos, tantas lembranças, tantos carinhos, que no fim não deu para resistir e acabamos numa cama de motel. Aliás, fomos ao mesmo motel que costumávamos frequentar quando a gente ainda namorava. Mais de 3 anos atrás. Esse motel em questão ficava no caminho de casa, bem perto. Ele se ofereceu para me dar carona e aí, adivinha? Desviou um pouquinho, né, o caminho e acabamos exatamente naquele mesmo lugar que a gente frequentava direto. Não falei nada quando ele deu a seta e pegou a rodovia. Depois parou assim diante da portaria. Até porque também queria muito reviver aqueles bons momentos. E foi, olha, uma explosão de sentimentos. Fazer amor com ele mexeu tanto comigo, de um jeito que não poderia nem imaginar que fosse acontecer. Depois que me deixou na frente da minha casa, a gente trocou telefones e ele perguntou se podia me ligar. Mas a gente disse não. Olha, eu sinceramente não sabia qual era a intenção de Deus ao colocar o Murilo de novo no meu caminho. Eu só sei dizer que aquilo fez renascer aquela emoção especial, aquele sentimento que eu pensava que já estivesse perdido, sei lá, num cantinho do meu coração. Aliás, verdade seja dita, desde que a gente terminou, que eu nunca mais tinha gostado de ninguém de verdade. Não que eu tenha ficado presa ao que sentia por ele, não, mas também não consegui mais me atirar de cabeça em relacionamento nenhum. Eu já tinha esquecido o Murilo. Tanto que, meu Deus, há quanto tempo nem lembrava dele. Fazia meses que eu não pensava em nós. Mas aquele reencontro acabou reacendendo aquela velha chama. E tudo ficou mais intenso, porque continuamos nos falando, trocando mensagens e nos encontrando. Como nós dois trabalhávamos ali no centro, a gente passou a se ver direto. E assim mesmo, nunca tendo conversado sobre o assunto, as coisas foram ficando mais sérias a cada dia que passava. Até que um dia, do nada, eu perguntei da mãe dele. Lá atrás, quando éramos namorados, volta e meia, ele me levava à sua casa. Eu tinha tão boas lembranças da sua mãe. Só que quando comecei a falar dela, a perguntar dela, eu senti que ele mudou. Falou que estava tudo bem, mas senti que o semblante dele se transformou. E quando eu perguntei quando que ele ia me levar de novo à sua casa, para eu poder rever sua mãe, com a testa franzida, ele falou uma coisa que eu sinceramente não esperava. Olha, Érica, eu acho que está até passando da hora de eu te contar uma coisa. É uma coisa complicada. Talvez você não entenda. Quem sabe até acabe se afastando de mim. Se isso acontecer, saiba que eu vou entender. Você vai estar no teu direito. Como assim, Murilo? Do que você está falando? Sabe, ele parecia incomodado. Ou então constrangido. E não era para menos. Porque quando me contou, a minha cara foi no chão. A verdade é que eu tenho alguém, Érica. É isso. Aquele dia, quando a gente se encontrou, que você perguntou como estava a minha vida, eu não fui 100% sincero quando falei que estava sozinho. Isso é alguma brincadeira, Murilo? Pior que não. Agora,
Por favor, deixa eu terminar. Eu tenho uma pessoa, mas é só um modo de falar. A gente não anda bem. Nem sei até quando que vamos continuar juntos. Aliás, a Vanessa mora lá em casa e tudo, mas é só por causa do nosso filho. A gente não tem mais nada um com o outro. Filho? Quer dizer que até filho você tem com ela? E você me fala isso assim, com toda essa calma, como se não fosse nada demais? Por que você não me contou isso no primeiro dia, Murilo? Ah, sei lá, medo de você não entender. Segundo ele, apesar da tal Vanessa morar com o filho deles ali na casa da sua mãe, eles não tinham mais nada um com o outro. Ela dormia num quarto com o menino e ele dormia em outro. Foi o que ele me contou. Olha, eu fiquei com a cara no chão quando eu soube disso. Será que ele achava mesmo que eu seria tão ingênua para cair numa conversinha fiada dessas? Brigamos feio nesse dia. E mesmo a gente não tendo assim nada sério, oficial um com o outro, botei um ponto final em tudo e pedi que ele nunca mais me procurasse. Imagine, ele tinha uma pessoa, tinha um filho com essa outra, e eles moravam com ele na casa da mãe dele. E ele escondeu aquilo de mim desde que a gente se reencontrou. Meu Deus, até quando que ele pretendia me esconder aquela história? Olha, eu fiquei muito, mas muito irritado. E muito magoado também. Falei um monte, desabafei. Até porque não foi legal o que ele fez comigo. Pedi que ele nunca mais viesse atrás de mim. O problema é que ele continuou me procurando. Eu tentei resistir o quanto pude, mas esse homem tinha um poder de sedução tão grande sobre mim que eu não resistia. E já estava tão envolvida, sofri tanto com o nosso rompimento que, no fim, numa dessas vezes em que ele me procurou, acabei mais uma vez me deixando levar. De modo que reatamos, continuamos nos encontrando. E aos poucos, eu fui descobrindo a verdadeira natureza do envolvimento que ele tinha com aquela mulher. Meu Deus, eles eram casados, tinham um filho. Ele tinha mentido para mim. E mentiu de novo quando falou que dormiam em quartos separados. Tudo mentira. Só que mesmo depois que descobri a verdade toda, ele continuou me enrolando. Chegou a dizer: é de você que eu gosto, Érica. Me dá um tempo para resolver a minha vida. Eu prometo que no fim tudo vai acabar bem. Eu fui cedendo, fazendo concessões. Esse tempo que ele me pediu foi naturalmente se estendendo. Até que quando vi, 2 anos já tinham se passado. Continuávamos exatamente na mesma situação. Eu sendo a outra. Meu Deus, é tão difícil quando a gente gosta muito da pessoa. A gente vai concordando com uma coisa aqui, outra ali, e quando vê, não consegue mais reagir. Acaba se tornando uma escrava. E tudo ficou pior. Quando, por um descuido, eu acabei engravidando. Quando lhe contei, claro que ele ficou preocupado. Até porque, convenhamos, né? Isso acabaria abalando o meu mundo de conveniência. Apesar de tudo, ele pelo menos assumiu toda a responsabilidade, me deu assistência. Embora tenha deixado tudo muito claro. Érica, pelo amor de Deus, pelo menos você entenda o meu lado. Mesmo você estando grávida, eu não posso me separar da minha mulher e te assumir assim, de uma hora para outra. Mas você fique tranquila, que eu vou cuidar de você e do nosso filho. Não vou deixar faltar nada para vocês. Juro por Deus. O detalhe é que em casa ninguém sabia que ele era enrolado daquele jeito, que tinha esposa, filho. Todo mundo pensava que tínhamos voltado a namorar, que ele era só meu. E depois
da minha gravidez, pensaram que a gente fosse se casar, morar junto. Verdade seja dita, ele nunca me abandonou. Nunca tirou o corpo fora de nada. Nem a mim, nem ao nosso bebê. Mas eu continuei sendo a outra na sua vida. E como já disse, ninguém sabia disso ali em casa. Quando ele deixou claro que a nossa situação não mudaria, mesmo com a minha gravidez, eu tentei de novo dar um basta no nosso caso. Mas é como eu já disse, esse homem tinha um poder sobre mim que eu tomava uma decisão, dali a pouco voltava atrás. Ele nunca deixou de estar presente. E aos olhos de todos, pelo menos as pessoas que nos conhecem, éramos um casal de verdade. Ninguém fazia ideia de que eu era apenas a amante, que ele tinha uma esposa oficial que morava com ele, que ele tinha inclusive um filho com ela. Eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. Tinha medo e, acima de tudo, verdade seja dita, tinha vergonha. E se antes, mesmo sabendo de tudo, eu já fazia concessões, depois que engravidei, tudo ficou pior. Meio que baixei a cabeça e passei a aceitar com resignação as migalhas do seu amor. A gente continuou se vendo, levando a mesma vida de antes. E quando me dei conta, meu Deus, como o tempo passa depressa. 12 anos tinham se passado. E tudo continuava exatamente igual. Continuávamos juntos. Ele continuava tendo esposa, filho. Aliás, nesse período, ela engravidou mais 2 vezes e eu continuei aceitando tudo numa boa. Me conformando com as migalhas do seu amor. Mesmo eu nunca tendo falado nada a respeito, ninguém é bobo, né? Com o tempo, as pessoas à minha volta começaram a perceber. Começaram a desconfiar que tinha alguma coisa de errada com a nossa história. Amigas vinham me perguntar, parentes, até minha mãe. Todo mundo querendo saber que tipo de relacionamento que a gente tinha. Ninguém engolia mais o fato de estarmos juntos há tanto tempo, termos até um filho e ainda continuarmos naquela situação. Eu ali na casa da minha mãe e ele na casa da mãe dele. Eu nunca confirmei esse tipo de desconfiança das pessoas. Sempre desconversei. Mas é como eu já disse, né? Ninguém é bobo. Depois eu soube que quando eu não estava presente, eu era o centro das conversas. Todos falavam de mim pelas costas. Por incrível que pareça, continuamos juntos até hoje. Levando a nossa história exatamente do mesmo jeito. Eu até queria ter tido outro filho com ele, uma menina. Mas ele acabou fazendo vasectomia depois que a mulher teve o 3º filho. De maneira que ficou sendo um sonho. Até essa alegria ele me tirou. Só que fazer o quê, né? Ninguém nunca me obrigou a ficar junto desse homem. Ele não me obriga a ficar presa nesse relacionamento. Se continuo com ele, é porque decidi que assim seria. Não sei até quando a gente vai viver assim. Só sei que é melhor assim do que nada. Prefiro o pouco que ele pode me dar do que vê-lo se afastando. Não sei o que faria da minha vida se ele me deixasse. Muitos podem dizer que isso é falta de amor próprio, vergonha na cara, mas me digam, foi-se o tempo que eu me importava com a opinião alheia. Porque hoje em dia, nem com isso eu me importo mais. Até porque, vamos convir, quantas pessoas são casadas, mas vivem uma vida de mentira dentro de casa? Eu, pelo menos, tenho consciência de tudo, da situação que eu vivo. Sei o meu lugar e o meu papel. E se continuo nesse relacionamento,
é porque o amo. Repito, não sei o que faria se ele um dia me deixasse. E é por isso que continuo nessa situação que nunca foi e jamais será a ideal. Claro que não. Mas de qualquer maneira, é o que eu tenho. E eu prefiro o pouco que ele pode me dar do que não ter nada. Mesmo que seja assim, tão pouco, tão pouquinho. Só migalhas do seu amor. Mas quando a gente ama de verdade, melhor migalhas de amor do que morrer de saudade da pessoa que a gente ama.